Olá, bom dia, turma. Bom dia bem especial a cada um de vocês. Espero que estejam todo mundo super bem, tanto vocês quanto suas famílias, tá? Hoje, pessoal, então, dia 6 de junho, já estamos na metade do ano, né? Vim aqui para gravar, então, a nossa aula sobre nebulização, ou seja, aerosolterapia. Pessoal, essa nossa aula está lá na página 37 da apostila, tá? E é a sequência, então, da nossa aula após a nossa aula de oxigênio-terapia. Espero que tenha ido todo mundo super bem na prova. Pessoal, deu um probleminha lá na questão número 8 da prova, onde teve uma palavra errada lá na opção certa, tá? Que era a letra D, gasometria arterial, sangue arterial e grave, né? E acabou ficando escrito oximetria arterial. Mas não se preocupem, quem assinalou a letra D estava certa, vai considerar, e quem errou pode ficar tranquilo que a gente também anula a questão, tá bom? Não se preocupem, foi só um errinho ali na hora de digitar, tá bom? No mais, pessoal, espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? E se restar alguma dúvida, alguma coisa, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai tirar as dúvidas e vamos estar fazendo essas aulas na prática também, certo? Combinado? Vamos lá então, pessoal. Hoje o nosso assunto sobre nebulização é um assunto bem pequeno, bem curto, é um assunto simples, tá? De se tratar, não tem muito assim, pessoal, o que se falar, tá? Eu fiz os slides aí, acredito que todos vocês já tenham lido, né? O conteúdo, tem uma provinha também, eu acho que, se não me engano, 10 questões somente aqui no final da aula, mas é bem tranquilo, pessoal. Até porque nebulização ou inalação é um assunto conhecido, né? Sei que muitos de vocês provavelmente até façam esse procedimento em casa, mas é sempre bom saber, pessoal, a forma correta de se fazer, como fazer, quais os cuidados que se deve ter, né? Também porque como é um procedimento aonde se tem material que fica úmido, o risco de contaminação por bactérias que se desenvolvem em meio mais úmidos, micro-organismos, então é muito importante saber os cuidados corretos que devem ser adotados. Ok, pessoal? Então, bem tranquilo, uma aula bem light hoje para vocês não enjoar da minha cara, porque vocês já tiveram aula comigo semana passada, né? Sábado passado, agora hoje de novo comigo, então hoje vai ser bem light, bem de boa para vocês não enjoar, tá? Prometo, semana que vem não voltar mais, tá? Somente no mês de julho, quem sabe até lá nós já podemos voltar com as nossas aulas presencial, ok? Só um momentinho, deixa eu compartilhar minha tela então aqui com vocês. Só um pouquinho. Cadê? Só um momentinho, pessoal. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Ok, pessoal, deu um probleminha aqui, mas agora já consegui resolver. Vamos lá, então. Já compartilhei a minha tela aqui com vocês. Vamos dar sequência, então, aqui. Bom, pessoal, então, esse é o nosso primeiro slide, né? Dia 6/6, nebulização e inalação. Ai, prof, qual a diferença entre nebulização e inalação? Nenhuma, pessoal, nenhuma, tá? É completamente a mesma coisa,
certo? Agora sim, pessoal, conceito de nebulização. Nebulização, ela é a administração de pequenas partículas de água é a administração de pequenas partículas de água em oxigênio ou ar comprimido, com ou sem medicação nas vias aéreas. Então, o que é a nebulização? Nebulização, pessoal, é quando a gente administra medicamento ou somente o próprio soro fisiológico, são partículas de água que elas se transformam em oxigênio ou ar comprimido, né? E é administrado lá pelas nossas vias aéreas, certo? Então, o conceito é a administração de pequenas partículas de água em oxigênio ou ar comprimido. É a administração de medicamento por via respiratória. Acredito que vocês tenham visto, né, pessoal, lá na aula de farmacologia, as diversas vias de administração de medicamento que nós temos, né? Via intramuscular, via endovenosa, via oral, tópica. E essa aqui, então, é pela via respiratória, através de um aparelho chamado nebulizador ou inalador. Vejam a figura, pessoal, que eu coloquei ali no cantinho do slide para vocês. Acredito que todo mundo conheça, né? Já tenha visto um aparelho de fazer nebulização. A Manospital é o mesmo? Alguns sim, pessoal. Alguns hospitais possuem os aparelhos de nebulização, unidade básica de saúde, mas o mais comum desses aparelhos é domicílio, é para a gente ter em casa, domiciliar, né? Nos hospitais, geralmente a gente tem o ar comprimido, que ele vem canalizado juntamente, semelhante à canalização do ar oxigênio. Tá? São gases, né, pessoal? O gás oxigênio, o gás ar comprimido, né? Então, ele vem canalizado. Nele, o líquido é transformado em névoa, que é inalada a fim de fluidificar as secreções aderidas à parede brônquica do paciente. Então, qual que é o principal objetivo da inalação? Fluidificar, né, as secreções que ficam aderidas na parede brônquica do paciente, no pulmão do paciente, né? Ela vai fazer a fluidificação e até mesmo vai soltar essa secreção para que o paciente comece a conseguir expelir, eliminar ela dos brônquios da cavidade pulmonar, tá? Os medicamentos mais usados para nebulização ou inalação são soro fisiológico, Berotec, adrenalina, Atrovent e salbutamol. Pessoal, solução fisiológica, soro fisiológico, toda inalação vai precisar ter soro fisiológico, tá? Aquela névoa que é produzida pelo ar comprimido ou pelo oxigênio, né, lá no nebulizador, ele é produzido através do soro fisiológico. Juntamente com esse soro fisiológico, pode ter medicação prescrita pelo médico, na qual seja Berotec, Atrovent, crises mais... Ai, deixa eu baixar o volume do meu celular aqui, pessoal, que está entrando mensagem, vai atrapalhar o nosso vídeo. Pronto. Então, pessoal, a solução fisiológica vai ter sempre, tá? O Berotec e o Atrovent são medicamentos broncodilatador que ajuda a fazer a broncodilatação, ajuda a soltar essa secreção, expandir melhor o pulmão. Adrenalina, o salbutamol também. Sempre, pessoal, seguindo prescrição médica. Berotec, Atrovent, adrenalina, salbutamol, colocar sempre as gotas prescritas pelo médico, tá bom? E a solução fisiológica, quando se for fazer inalação somente com solução fisiológica, mais comum, pessoal, em casa, quando se tem um resfriado, congestão nasal, ou o ar fica muito seco, né? Principalmente verão, quando fica muito tempo sem chover, o ar fica seco.
tem pessoas que têm problema alérgico, rinite, asma brônquica, e que sofre mais com essas temperaturas muito secas. Então, pode ser feito inalação, a nebulização somente com o soro fisiológico, com o objetivo de fluidificar, né, de umedecer as vias aéreas quando o ar fica muito seco, tá bom? Vamos lá, pessoal, finalidade então da nebulização. Alívio do processo inflamatório, tá? Vamos lá. Alívio do processo inflamatório, congestivos e obstrutivos. Então, quando a gente tem, por exemplo, na asma, né, uma inflamação dos brônquios respiratórios, também nas crises de pneumonia, DBPOC, processo inflamatório, congestão nasal, fica tudo congestionado, obstrui as vias aéreas. Então, uma das parceiras número 1 no alívio desses sintomas com certeza, a inalação, tá? Outra finalidade vai ser a umidificação, né? Para tratar ou evitar a desidratação excessiva da mucosa das vias aéreas. É quando eu falei de vocês estarem fazendo só com o soro fisiológico, ou indicando, né, para que seja feita inalação somente com o soro fisiológico, né? Evita a desidratação excessiva das vias aéreas. Vocês lembram que nós comentamos lá na aula passada, na oxigênio-terapia, que nunca se administra oxigênio seco? Por quê, pessoal? Porque quando o ar está muito seco, quando que não tem umidade no ar que respiramos, as nossas narinas, a nossa traqueia, os brônquios sofrem, podem ter lesões, vir a ter lesões com isso, né? Então, a inalação é uma das formas de tratar essa mucosa, né, e evitar a desidratação delas. Outra finalidade é a fluidificação, é para facilitar a remoção das secreções viscosas e densas, né, pessoal? Quando a gente tem um processo inflamatório pulmonar, onde faz a secreção, faz acúmulo de secreções no nosso pulmão, na parede brônquica, a inalação, ela vai ajudar a fazer a remoção dessas secreções. A umidade produzida por ela dentro dos nossos pulmões faz com que essa secreção se solte e venha a ser expelida mais facilmente, certo? Também outra finalidade é a administração de mucolíticos para obter a atenuação ou resolução de espasmos brônquicos. Aqui, né, pessoal, ela é um auxiliar para a introdução de medicamento, né? Esses mucolíticos são medicamentos que fazem broncodilatação, que faz com que os nossos brônquios, o nosso pulmão, ele trabalhe mais livremente, se livre daquela secreção, né? Que ela pode estar produzida, pode estar aderida ao nosso sistema respiratório, com o auxílio da medicação que pode estar sendo introduzida juntamente, né, nessa névoa que a gente inspira para dentro do nosso pulmão. Também, pessoal, administração de corticosteroides, que faz ação anti-inflamatória e anti-exudativa. Então, vocês sabem que os corticoides, né, são ótimos anti-inflamatórios, auxiliam nos tratamentos onde se há inflamação de brônquios, né? Então, a gente tem vários medicamentos que podem ser usados na medicação, por exemplo, o Berotec, o Atrovente, a adrenalina, né, que fala aqui, ó, o salbutamol, são todas medicações que podem ser administradas e está auxiliando nessa ação anti-inflamatória. Também a administração dos agentes anti-espumantes, no caso de edema agudo de pulmão, né? Então, pessoal, vejam assim, ó, todas essas finalidades citadas aqui, a gente consegue tratamento, consegue amenizar
aquele problema, aquela doença, através da inalação. Vocês vão ver quando vocês forem para estágio, forem para, né, qualquer campo de estágio que vocês forem, a nebulização vai estar muito presente nas prescrições médicas. E, pessoal, não tem faixa etária. A nebulização vai do recém-nascido até o idoso. Todas as faixas etárias são beneficiadas pelo uso da nebulização, certo? Cuidados, pessoal, na terapêutica da nebulização. Ah, mas se a prof falou que é um procedimento simples, né? Pode até ser feito em casa. Por que tem que ter cuidados? Porque, pessoal, é um tratamento. Porque é usado medicamento. E você sabe que com medicamento, toda cautela é pouco, né? Um cuidado que tem que ter muito grande e explicar sempre, pessoal, é quanto o Berotec, o Atrovente. Esses medicamentos, assim, são receitados para levar para casa, para fazer inalação em casa, e uma atenção muito grande que tem que ter é por ser um medicamento em gotas, precisa ser muito bem orientado e também escrever, sempre que possível, em cima do frasquinho, que é para inalação, tá? Porque, pessoal, como esse medicamento ele é para ser inalado, ele não pode ser ingerido, tá? Tem o Berotec como exemplo, que ele é um medicamento que dá taquicardia. Ele é usado por poucas gotas, e geralmente 3, 5 gotas para fazer uma inalação. E se ele for ingerido, pessoal, ele tem uma capacidade muito maior, né, ingerido, tomado, do que aspirado, de provocar taquicardia. Então, assim, ó, sempre orientem muito bem as mães quando for prescrever, quando for prescrito para crianças que vão levar para casa, enfim, com o cuidado de nunca deixar ao alcance das crianças e sempre prestar muita atenção que é um medicamento que deve ser inalado e não ingerido, ok? Vamos lá. Cuidado na terapêutica da nebulização, então. Preparar o material necessário de forma asséptica, ok? Sempre o material deve ser preparado de forma asséptica. Anotar a frequência cardíaca antes e após o tratamento. Se uso de broncodilatador, tá? Então, o ideal, pessoal, é quando for usar um broncodilatador, que os broncodilatadores, eles têm uma capacidade maior de aumentar a frequência cardíaca. Então, o ideal, pessoal, é que vocês sempre verifiquem os sinais vitais do paciente antes de se administrar a inalação. Né? Aqui fala a frequência cardíaca, mas você vai verificar a frequência cardíaca, não custa ver como que está a pressão do paciente, a frequência respiratória do paciente, né? E após o procedimento, verificar de novo, para ver o que alterou, para ver o que normalizou. Geralmente, a frequência respiratória tende a permanecer num padrão mais normal após a inalação, tá? A frequência cardíaca é normal se der uma aumentada, se você estiver fazendo uso de broncodilatador junto na tua nebulização, né? Às vezes o paciente começa a queixar, ai que tá com o coração acelerado, ai que o coração tá saindo pela boca. Pessoal, essas queixas é comum. Mas assim, ó, como você vai saber se é normal, se não é, se você não verificou antes, né? Porque pode acontecer assim, ó, se o paciente tiver um nível muito elevado de frequência cardíaca, pode ser que ele seja alérgico àquele medicamento, se ele nunca usou. Talvez precise se usar menos. Se foi usado 8 gotas, precisa se diminuir para 5, para 3, né? Cada organismo, pessoal, reage de forma diferente com o medicamento. Então, por isso da importância de vocês estarem verificando os sinais vitais antes de fazer qualquer medicação, terapia medicamentosa, aonde vocês sabem que aquela medicação interfere nos sinais vitais, ou na frequência cardíaca, ou interfere na PA, ou pode baixar ou elevar a temperatura. Então, eu bato sempre na mesma tecla com vocês, pessoal.
a intensidade, a frequência com que vocês vão ter que verificar sinais vitais no paciente, é imprescindível até agora alguém dizer que não está sabendo verificar sinais vitais ainda, tá? Porque assim, ó, não podemos chamar de auxiliar, não podemos chamar de técnico, não podemos chamar de enfermeiro alguém que não consegue verificar os sinais vitais, ok, pessoal? Vamos lá. Montar o aparelho regulando o fluxo de oxigênio ou ar comprimido de 4 a 5 litros por minuto. Então, qual que vai ser a intensidade que eu vou colocar a minha inalação, né? Pessoal, para se fazer a inalação, o circuito é praticamente igual ao da oxigênio-terapia. Vai ter um fluxômetro, tá? Aonde vocês vão estar podendo regular o fluxo de oxigênio ou ar comprimido. Geralmente, pessoal, as inalações são feitas com ar comprimido. Somente será feita com oxigênio se for prescrito pelo médico e a intensidade de dispneia do paciente for muito grande. Então, num primeiro momento, até se pode fazer com oxigênio, para elevar a saturação do paciente e tirar ele da crise de dispneia mais rapidamente. Mas no dia a dia, de forma regular, mesmo estando internado, é o ar comprimido que se usa para fazer a inalação, ok? Então, você vai montar o aparelho, vai regular de 4 a 5 litros por minuto. Esta vai ser a tua intensidade da nebulização. Já quem for fazer as inalação com o aparelho, com o nebulizador, aí não precisa regular, né, pessoal? Porque ali o próprio aparelho vai já transformar o nosso medicamento em névoa na intensidade, na capacidade que tiver o nebulizador, tá? Mas lá no nosso sistema vai ter o fluxômetro, né? E você vai regular de 4 a 5 litros por minuto. Colocar o paciente numa posição confortável, sentado ou semi-Fowler. Então, pessoal, assim, para fazer a inalação, não é recomendado fazer com o paciente deitado, com a cama reta, a não ser que exista alguma contraindicação médica, né? O paciente fez uma cirurgia e precisa ficar nessa posição, não tem como elevar a cabeceira do leito. Tudo bem, conforme restrição, obedecendo a restrição. Mas a melhor posição do paciente estar para se realizar a inalação é sentado ou semi-Fowler, sempre com a cabeceira do leito elevada, né? Porque dessa maneira, dessa forma, ele vai ter uma maior expansão do diafragma, vai ter uma melhor capacidade de inspirar e expirar o ar, juntamente, né, com esses medicamentos. Seguindo, orientar o paciente que inspire lento e profundamente pela boca. Pessoal, aqui é meio que contraditório, assim, ó. Por quê? A máscara de nebulização, ela fica na boca e no nariz, né? Ela vai pegar aqui os dois orifícios, tanto a boca como pelo nariz. Para que se tenha uma maior desobstrução do septo nasal, a gente precisa orientar o paciente que ele inspire pelo nariz e expire pela boca, né? Para que leve esse ar, esse medicamento lá para dentro do seu pulmão, tá? Claro que se ele respirar pela boca, não vai ter problema. O ar vai estar chegando lá no pulmão também. Mas se ele estiver respirando pelo nariz, ele vai ter o descongestionamento da via nasal, do nosso septo nasal, ok? Então, sempre orientar o paciente que inspire e expire lentamente de forma bem profunda, certo? Prosseguindo, checar na papeleta e anotar o procedimento. Sempre você vai pegar o prontuário do paciente, vai checar, né,
com o teu nome, com o teu corém que você realizou a nebulização. Vai anotar as reações do paciente, por exemplo, se ele queixou ansiedade, se ele teve uma taquicardia muito forte durante a inalação, né? Orientar, anotar as reações e se ele teve secreções, se ele conseguiu eliminar, né? Nós vamos ver mais adiante, pessoal, nos exercícios respiratórios, que vai ser a nossa aula de hoje de tarde, como os exercícios para fazer com que estimule a eliminação das secreções pulmonares. Então, aqui, pessoal, a nebulização, a inalação, também é uma forma de estar estimular o paciente a tossir, né? Depois de feito o procedimento, para ver se ele consegue eliminar essas secreções que estão acumuladas, armazenadas dentro do sistema respiratório, na via pulmonar, ok? Então, você vai checar o procedimento, vai anotar na evolução as reações do paciente e se você observou secreção, se teve secreção eliminada, anotar. Teve secreção em pouca quantidade, em média quantidade, secreção de coloração amarelada ou não. Pessoal, os pacientes, quando eles internam assim com um problema mais sério de pulmão, eles apresentam sim muita tosse e muita secreção. Eles eliminam escaro, tá? É comum a gente levar no hospital, deixar ali na mesinha de cabeceira uma escaradeira que se chama. Ela é uma cubazinha, tá? Uma cubazinha assim com tampa de alumínio e que é ofertado para o paciente escarrar. Quando ele tosse, quando ele elimina aquela secreção, aquele escaro, ele tem esse recipiente ali para escarar. Por quê, pessoal? Se você não ofertar esse material, esse utensílio para o paciente estar escarando, ele vai ter que estar levantando seguidamente para ir para o banheiro, ou muitas vezes, pessoal, o paciente acaba escarrando no seu lixeiro que tem do lado da cama. E isso é antigênico, isso não é legal, tanto para o paciente como para o acompanhante, quanto para a equipe de enfermagem. Então, com esse objetivo, a gente possui as escaradeiras, que são lavadas, higienizadas, esterilizadas, igual as cubarins, os urinol, que é usado, né? É feito esse procedimento também, esse processo também com as escaradeiras. E quando interna-se um paciente que tem tosse produtiva, que a gente costuma dizer, que é onde o paciente tosse e escara, tem alguns pacientes que escaram com sangue, pessoal, que é hemoptise, que é o termo que a gente usa para isso, escaro com sangue, é hemoptise, né? Você tem que estar atenta a isso. Internou o paciente, está com problema pulmonar, você já pergunta, o senhor está tendo tosse? O senhor, a senhora está tendo que escarar muitas vezes? Se a resposta for afirmativa, você vai já levar lá esse recipiente e você vai explicar para o paciente, tá, pessoal? Precisa explicar, porque os pacientes não têm obrigação de saber para que serve isso. Você vai explicar, ó, isso aqui se chama uma escaradeira e eu vou deixar aqui ao seu alcance, do lado do seu leito, para quando o senhor precisar escarar, para o senhor estar eliminando a secreção pulmonar. Ok, pessoal? Continuando, orientar o paciente para manter os olhos fechados durante a nebulização se é em uso de medicamento. Pessoal, aqui, vocês sabem que o soro fisiológico ele é salgado, né? Tem um gosto assim um pouco mais salgado. Então, esse orientar o paciente para manter os olhos fechados é porque eventualmente pode acontecer um pouco de ardência. Não sempre, pessoal, não, né? Assim, mas se o paciente queixar que, quando eu faço a inalação me arde o olho, então orienta o paciente a manter os olhos fechados durante o procedimento. Orientar o paciente a lavar o rosto após a nebulização, se necessário. Pessoal, vocês vão verem assim alguns pacientes
que quando eles terminam de fazer a nebulização, assim ao redor aqui da boca, onde ficou a máscara, fica cheia de gotículas. Por quê, pessoal? Porque essa névoa, ela nada mais é do que gotas de água, como expliquei para vocês lá no início do vídeo, no primeiro slide. São gotas de água. O que não for inspirado, ela vai se acumular aqui ao redor, né, no rosto, ao redor da boca e do nariz, e ela vai voltar a ser água, né? A névoa vai voltar a ser água. Também a expiração do paciente, como ela fica concentrada aqui dentro da máscara de inalação, né? Ela acaba se transformando em água novamente. E nessa água, pessoal, nessas gotículas que tem no rosto, vai ficar uns cristais salínicos também, né? Do sal do soro fisiológico. Então, também pode ser feito o procedimento de lavar o rosto após as inalações, ou oferecer uma toalhinha, um lenço de papel, uma toalhinha de papel para o paciente estar secando o seu rosto, ok? Providenciar a limpeza e desinfecção dos materiais usados. Então, pessoal, assim, ó, as máscaras de nebulização, elas devem ser individuais, tá? Se usados em casa, individual, cada paciente, geralmente em casa, né, a gente tem um paciente que faz, mas assim, ó, no hospital, cada vez que for nebulizar uma máscara para cada paciente, aí essas máscaras devem passar por processo de desinfecção antes de ser usadas novamente, tá? Nós já vamos ver logo adiante como que se faz. E usar solução nebulizadora ou umidificadora estéril. Então, pessoal, o que que é isso? O soro que você vai usar para fazer a nebulização deve ser um frasquinho de soro aberto, né? Ali na hora. Eles vêm, pessoal, assim em ampolas como água destilada, tá? São ampolinhas de plástico igual a água destilada. Ali vem os soros fisiológicos. Naquele frasquinho ali já tem 10 ml de soro. Geralmente a gente usa 5 ml de soro fisiológico para fazer uma inalação. Então, com um frasquinho daqueles você pode fazer 2 inalações, tá? Mas cuidar, pessoal, sempre para manter essa solução estéril, né? Não contaminar, abrir da forma correta, armazenar da forma correta, ok? Vamos lá, pessoal. Então, material necessário. Vejam aqui essa figura, pessoal, que eu coloquei para vocês. É um paciente fazendo inalação em casa, né? Ou pode ser no hospital, numa unidade de saúde, mas está fazendo uso de um nebulizador, certo? Veja que ao redor dele ali, ó, até perto no ombro, ali, ó, por cima do ombro, por cima da mão, dá para ver que tem a presença da névoa, né? Então, assim, ó, ela acaba pegando o rosto todo do paciente, por mais que ela tá mais concentrada aqui no nariz e na boca, mas ela acaba atingindo toda a parte superior do paciente. Então, quais que são os materiais necessários para uma nebulização? Fonte de oxigênio ou ar comprimido ou ainda um nebulizador. Então, vocês têm que saber o seguinte, que uma nebulização pode ser feita com um torpedo de oxigênio. Se eu tiver um torpedo de oxigênio, eu posso estar fazendo uma inalação, né? Se eu tiver um ar comprimido, desculpa, pessoal, uma fonte de oxigênio, uma fonte de ar comprimido, né, que eu expliquei para vocês que geralmente no hospital a gente tem canalizado já esse ar comprimido, mas tendo ar comprimido eu também vou conseguir fazer, ou ainda um aparelho de nebulizador, né, como esse que vocês estão vendo ali na figura. São as 3 formas que eu vou poder estar me beneficiando para fazer uma inalação, certo? Fluxômetro, quando eu estiver usando oxigênio ou ar comprimido, aí eu vou usar um fluxômetro para mim saber, para mim regular a quantidade de litros por minuto, né? No nebulizador, o fluxômetro não vai ser necessário.
Extensão de borracha. Pessoal, essa extensão de borracha ou intermediário que se chama, vejam ali na figura essa manguinha transparente que liga o nebulizador à máscara de nebulização, sabe? Essa manguinha aí se chama de intermediário, que para nebulização geralmente elas são de silicone, né? Ou então uma extensão de borracha também pode ser utilizada. Mas geralmente para as inalação é essa extensãozinha ali que se usa, é o intermediário. Uma cubarim, tá, pessoal? A cubarim vai ser usada, por exemplo, se o paciente não pode levantar da cama, né? Um paciente acamado, se ele precisar escarar, né? Ou mesmo se ele tem a escaradeira lá para isso, mas você vai oferecer a cubarim para talvez com um pouco de água para depois ele estar lavando o rosto, também pode ser. O lenço de papel para ele estar secando o rosto após a inalação. O copinho graduado, pessoal, que vai ser usado quando aonde vai ser posto o soro fisiológico e a medicação. Aqui nessa figura não dá para visualizar o copinho graduado porque está na mão ali do paciente que está segurando a nebulização, tá? Mas é um copinho redondinho assim, semelhante àqueles copinhos descartável de café, pequenininho, tá? Ele é graduado até 10 ml e é ali que você vai graduar o soro fisiológico para colocar para inalação. Geralmente 5 ml é o suficiente para uma inalação. E dentro deste copinho, então, que vai ser colocado o soro fisiológico, junto vai ser colocado a medicação prescrita pelo médico, que pode ser o Berotec, pode ser o Atrovente, pode ser adrenalina, salbutamol ou outra, enfim, que for prescrita pelo médico, ok? Técnica, pessoal. Então, aqui nós temos a técnica de como realizar a inalação. Primeiro passo, você vai explicar ao paciente, vai explicar ao cliente o procedimento, o que você vai fazer, por que vai ser feito e como vai ser feito. Por que é importante estar elevando a cabeceira do leito, né? Por que ele não pode ficar deitado? Porque assim, ó, para o paciente é mais cômodo. Ah, vai ficar 15, 20 minutos ali, então vou ficar deitado. Não, explicar para o paciente o porquê que é melhor ele estar sentado, estar com a cabeceira do leito elevado, tá? Organizar o material, colocar soro fisiológico com o medicamento prescrito no copinho e conectar o fluxômetro. Então, pessoal, você vai pegar a tua máscara, vai organizar tudo o que você precisa para a tua nebulização, tanto a máscara como o intermediário, pessoal, vai ser estéreo, tá? Você vai estar usando ele, abrindo o pacote somente no momento de se fazer o procedimento. Vai colocar o soro fisiológico com o medicamento prescrito no copinho e vai conectar o fluxômetro se, né, você estiver montando o teu circuito ali na hora. Vai posicionar o paciente sentado ou em posição de Fowler, tá? Ligar o nebulizador, a fonte de oxigênio ou ar comprimido, retirando sempre o umidificador para que o fluxo haja diretamente sobre o medicamento que está no nebulizador. Pessoal, é uma coisa bem importante de se observar aqui, quando você for realizar uma nebulização e você for usar a fonte de oxigênio ou ar comprimido, você vai tirar o umidificador, tá? Você vai tirar o umidificador e aonde está conectado o umidificador é que você vai conectar o intermediário da máscara de nebulização, ok? Porque assim, ó, você não vai usar para a umidificação ali do umidificador. Se você usar ali, você não vai estar usando o medicamento que está no teu copinho. E até porque não vai ter como conectar, ok? Então, a extensão, o intermediário da nebulização vai ser conectada aonde você for tirar o umidificador do circuito de oxigênio terapia, ok? Regular o fluxo de ar, que geralmente é de 3 litros por minuto, né?
de 3 a 5 litros por minuto, vai ser a pressão que você vai estar deixando ali no fluxômetro para fazer a inalação. Aproximar a máscara do rosto do paciente e ajustá-la entre o nariz e a boca. Instruir o paciente para respirar profundamente e expirar lentamente. Manter a nebulização por 15 a 20 minutos e fazer a desinfecção e limpeza do material usado. Pessoal, precisa sempre orientar o paciente que a inalação deve demorar de 15 a 20 minutos para terminar, porque senão ele faz um pouquinho e já vai lá e desliga. Tá cansado, não quer fazer. Criança, pessoal, tem crianças que choram muito para fazer a inalação, né? Mas assim, ó, pessoal, acredito que muitos de vocês já tenham feito inalação, não dói, né? É só porque tem que ficar ali naquele tempo com aquela máscara na boca, no nariz, inspirando e expirando, né? Mas assim, tem crianças que é bem complicado de se fazer. Às vezes tem mães que precisam deixar dormir a criança para fazer, mas pessoal, é um medicamento, tá? E é de fundamental importância que seja feita nos horários corretos, né? Que tenha que ser feito quando em prescrição médica e que se deixe o tempo necessário, que é de 15 a 20 minutos, para que só assim seja inspirado todo aquele medicamento prescrito pelo médico. Porque se fizer 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, não vai ser um tempo suficiente para absorver toda a medicação que foi prescrita, ok? Após, pessoal, terminar então o tempo da inalação, fazer a desinfecção e limpeza do material usado. Como que eu vou fazer essa limpeza desse material utilizado? Após o uso, as máscaras devem ser escovadas com água e sabão. Então, pessoal, o paciente usou, né, terminou a inalação, vai lá, tira a máscara e escova ela com água e sabão, tá? Água corrente e com sabão. Lavar o intermediário com água corrente. Lembram o que é o intermediário que eu expliquei para vocês? É aquela manguinha que vai do nebulizador até a máscara, ou a manguinha que vai lá da fonte de oxigênio, de gás comprimido, de ar comprimido até na máscara de nebulização, tá? Então, lavar o intermediário com água corrente, deixar o material em solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 30 minutos em recipiente com tampa. Pessoal, então a desinfecção desses materiais, ela é feita numa solução de hipoclorito de sódio. A gente tem essas soluções, né, de hipoclorito no hospital, nas unidades de saúde, para fazer a desinfecção dessas máscaras e desses intermediários. E em casa, pessoal, para você fazer a desinfecção em casa, você pode usar uma colher de hipoclorito ou de quiboa, né? Uma colher de sopa para cada litro de água e deixa ela nessa solução em um recipiente com tampa por 30 minutos, ok? Essa solução, pessoal, ela pode ser mantida por 12 horas, tá? Ser trocada a cada 12 horas, desde que esteja num recipiente tampado, com tampa. Após 30 minutos, lavar novamente em água corrente. Secar o intermediário conectando ao ar comprimido. Então, como é que eu faço para secar o meu intermediário da nebulização? Não posso, pessoal, ir lá e fazer novamente a nebulização com ele úmido ou enrolar e guardar ele com ele úmido, molhado, porque se torna uma fonte de colonização de bactérias, né? Desculpa, ou ir lá e fazer a nebulização de novo com ele molhado, que aquela água que ficou ali dentro, pessoal, acaba indo lá para o meu copinho graduado de medicamento, virando névoa e indo para o pulmão. E lembrem que eu coloquei ali que essa solução deve ser sempre mantido estéril. Essa água que foi enxaguada, essa água corrente que ficou ali, não é estéril. Então,
Esse intermediário, ele deve ser conectado ao ar comprimido, como se você fosse fazer uma nebulização, e você liga ele, abre ele quase que ao máximo, que esse ar que vai passar por dentro do meu conector ali, do meu extensor, vai promover a secagem dele, ok? Então, secar o intermediário conectando ao ar comprimido. As máscaras devem ser secadas com toalha exclusiva. Então, para as máscaras, depois de serem escovadas com água e sabão, depois de serem deixadas 30 minutos na solução com hipoclorito, após ser enxaguada novamente com água corrente, elas devem ser secadas com toalhas exclusivas para isso. As toalhas que são secadas, as máscaras, elas não devem ser usadas para nenhum outro tipo de limpeza, de nenhuma outra coisa. Devem ser exclusivas para a secagem das máscaras. E essas máscaras devem ser acondicionadas em embalagem individual, selada e deixada em local seco e arejado. Então, depois que você fez isso, estão lavadas, foi feita desinfecção, foram secadas conforme é a orientação que se tem, elas devem ser embaladas de forma individual, selar elas como um material estéril e deixar elas armazenadas em local seco e arejado para posteriormente fazer novamente o uso, ok? Bom, pessoal, sobre inalação era isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que sim, pessoal, porque é um conteúdo fácil, é um conteúdo da qual vocês já têm conhecimento, né? Talvez o que foi de mais desconhecido foi a forma de estar lavando elas, né? De estar fazendo a desinfecção, mas no restante eu acredito que é um procedimento conhecido de praticamente todos vocês, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem, eu estarei respondendo a todos na medida do possível, né? Vai ter uma avaliaçãozinha sobre esse conteúdo aqui com pouquinhas questões, mas vai ter uma avaliação e daqui a pouco se encontramos novamente no vídeo à tarde. Ok, pessoal? Bom estudo a todos.